Olá, boa noite. Não é possível. Janeiro acabou. 31 de janeiro. Não é possível. Quantos dias teve janeiro, Pedro e Fernanda? Acho que 1.200 dias foi o mês de janeiro de 2023, porque não acabava nunca. Nós estávamos com saudades das telinhas. E hoje é a nossa primeira live do ano. Conexão Reconvexo de volta, esse espaço de diálogo sobre desafios vivenciados pela pessoa com deficiência, né? A sigla PCD, quando você observar a sigla PCD por aí, está falando de pessoa com deficiência, pessoas que levam o seu dia a dia enfrentando, além de tudo, capacitismo, preconceitos, exclusões, e é sobre isso que a gente fala, como passar por cima de tudo isso, fazer valer os seus direitos, buscar qualidade de vida, ter bons relacionamentos, boas amizades, ir para a escola, ir para a faculdade, curtir a vida, porque a vida não pode parar, porque a vida é magnífica. E hoje nós começamos a primeira live do ano, Fernanda e Pedro, e vocês que nos ouvem e os que nos assistem, com uma presidente. Trouxemos aqui hoje a presidente da Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram, e nós já vamos dar a palavra para ela, estamos ansiosos para ouvi-la, mas deixa a Fernanda dar boa noite, que é outra também, né, que ficou um pouquinho fora das lives, viajou o mundo todo e vai nos trazer muito conteúdo esse ano. Vai cuidar da curadoria, ela viajou pelo mundo e agora vai trazer para nós várias pautas importantes, a jornalista querida. Bem-vinda, Fernanda, que está linda de visual novo, amei te ver desse jeito. Como você está, meu amor? Olá, boa noite, pessoal. Para mim também é um prazer estar voltando para as lives. É uma coisa que é uma troca muito interessante e é algo que recarrega as baterias, né? Quisera eu ter viajado pelo mundo, mas um dia eu vou, um dia vamos todos, quem sabe juntos. E estou de volta, Está né? Depois de um profetizado. período aí sabático. E vai ser maravilhoso a gente estar junto esse ano. Vai ter muita coisa boa, muita novidade. É isso aí. Pedro, boa noite, querido. Pedro Mendes, companheiraço, essa pessoa incrível de Maringá, que eu tive a oportunidade de estar pessoalmente aqui na conferência em 2022. Foi a quarta Conferência Internacional Leão Brasil, e nós temos esse ano a nova conferência, que será aí na sua cidade, em Maringá. Pedro, boa noite, dá uma saudação para todos e todas que estão morrendo de saudade de você. É isso aí, boa noite pessoal, boa noite Valéria, boa noite Fernanda, boa noite Rafaela, prazer ter vocês aqui, todas aqui. Realmente parece que faz mais tempo, né? Nossa última live foi ali em dezembro, mas parece que já passou um tempão, né? Como a gente sente saudade disso aqui, desse momento aqui de dividir, de trocar e de levar informação, né, para as pessoas e tudo mais, né? Conhecimento, sentimentos aí. E é isso, esse é um ano que promete, a gente está muito motivado, muito empolgado. A Conferência Leão Brasil será aqui em Maringá. Desde já faço o convite para que todos venham, serão muito bem acolhidos aqui. E é um ano que a gente tem expectativas realmente muito boas e, se Deus quiser, elas vão se concretizar. Então é isso, fica o convite para virem e para unirem forças conosco para avançarmos cada vez mais. Boa noite, É pessoal. isso aí. O pessoal está sentindo falta do Alexandre Brau. O Alexandre Brau está no interior do Pará, com problemas de internet, por isso não está conosco hoje. Está lá com dor de cotovelo, porque estava doido também por essa live. Pensamos nessa live esses dias todos, né? Porque já está agendada desde o Natal com a nossa convidada. Então ele está lá com dorzinha de cotovelo, mas um beijo, Alexandre. Tomara que possa pelo menos acompanhar pelo celular e depois assiste e deixa comentário É isso aí. nos comentários lá embaixo, porque o pessoal te ama também. E a nossa convidada, quem é? Nossa convidada, essa pessoa linda que vocês, quem, né, tem a condição de estar vendo na tela, é uma moça que está aqui pela primeira vez, mas que tem um trabalho incrível que nós já acompanhamos, e é um trabalho que se aproxima muito com as nossas expectativas de trabalho também enquanto instituto, né? A Rafaela Ungaretti, ela é presidente da Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram. Nós vamos falar sobre essa síndrome, que também é uma doença rara, muito aproximada da Lyon, também afeta a visão severamente. Nós vamos bater um papo sobre isso, mas quero falar antes disso que essa mulher de linda, além de linda, ela é
coaching especialista em inteligência emocional. Ela é ativista social, é autora de 2 livros, partindo já para o 3º livro, é palestrante de temáticas de inclusão e temática motivacional, mesmo afetada desde os 13 anos de idade por essa doença genética, ela fez com que toda essa dificuldade, esse enfrentamento se transformasse numa narrativa, né, totalmente legitimada pela sua própria vivência, e tem um parceiro lindo, que é a coisa mais fofa, que é o cão, o Skip, que foi passear um pouquinho, mas é o companheiraço dela, né, um cão guia, é um cão de serviço ou um cão guia, né, pode ser chamado das 2 maneiras, e nós queremos te dizer, Rafaela, seja muito bem-vinda, gratidão eterna por ter aceitado convite de estrear 2023 conosco. Por favor, a sua saudação é mais do que esperada nessa noite. A fala é toda sua, querida. Nossa, Valéria, meu Deus, eu tô aqui até emocionada com essa apresentação. Depois dessa apresentação, eu não preciso de mais nada, gente. Merecida. Muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu conheci o Pedro, né, através do nosso médico em comum. Eu tenho 24 anos, tenho uma síndrome rara que se chama síndrome de Wolfram. E essa síndrome, ela também causa atrofia do nervo óptico, que nem a síndrome de Lyon. É Lyon ou Leber? Desculpa a minha ignorância. Eu não... Lyon, os dois tanto faz, os 2 modos. Leber pode chamar de ou Leber para simplificar, ou Lyon, pode ser os 2. Tá, pode ser a literatura indica os 2, a literatura médica indica os 2 nomes. Tá bom, entendi, então. Pois é, então, o Dr. Chicane, que é o meu neurooftalmo aí de São Paulo, aí da casa, super parceiro nosso no Instituto, Rafaela, super, para todas as conferências tem participação do Chicane. Que legal. Pois é, então o Dr. Chicane estava agora em São Paulo, em final de novembro, e ele me comentou do Pedro, então me passou o contato do Pedro, e assim seguiu uma amizade, né? E a gente conversa bastante, a gente tem bastante troca, e desde então surgiu o convite para eu estar aqui hoje, e foi uma honra. Eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês. O Pedro me contou de toda a trajetória, apesar de ele estar há não tanto tempo aí com vocês, mas ele já realizou tantas coisas junto com vocês. Me contou da conferência que vai ter esse ano, que com certeza eu estarei presente aí com vocês. Então, eu fiquei muito spoiler feliz. Dado, alguém percebeu que já rolou um spoiler na live? Continua, minha linda. Mas com certeza eu estarei presente aí em Maringá com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder trocar um pouco com vocês. Eu acho que, como vocês estavam falando, essas lives, elas são para a gente refletir, para nos motivar, nos incentivar, nos inspirar. Então, nada como estar aí nesse começo de semana, nesse segundo dia da semana, e com uma bomba de energia, de motivação, de inspiração, né? Então é muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E, gente, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Obrigada a você. Obrigada a você. Fernanda, faça às vezes nossa jornalista oficial do Instituto Leão Reconvexo. A garota é sua, pode perguntar. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente pode começar sabendo o que é essa síndrome, Rafaela, o que é e como ela afeta a visão. Por exemplo, para nós que temos a Lyon ou a Leber, né? Você falou da doença, para quem estiver nos assistindo pela primeira vez, é neuropatia óptica hereditária de Leber. Lyon é a sigla em inglês, mas são citadas as 2 formas na literatura, né? A nossa doença ela afeta a visão central e a gente tem uma periférica bem interessante. Como é que é a sua afetação, Rafa? Já estou íntima. Eu gostei do Rafa, Fernanda. Podem me chamar de Rafa, gente. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é a síndrome de Wolfram, né? Ela é uma síndrome rara, ou, digamos, melhor falando, ultra rara, né? Que afeta aproximadamente uma pessoa a cada 500 mil pessoas. Eu não sei como é que são as estatísticas da Lyon, mas eu acredito que é uma doença um pouco mais conhecida do que a Wolfram. E a Wolfram, ela tem os 4 principais sintomas. Ela também é chamada de DID-MOLD, que é a sigla em inglês para síndrome de Wolfram, porque ela causa diabetes mellitus. Então, eu sou diabética desde os 4 anos de idade, a diabetes mellitus tipo 1.
ela causa diabetes insípidos, mas eu quero deixar bem claro para vocês que cada portador, cada pessoa que tem essa doença é diferente um do outro, tá? Então pode ter gente que desenvolve os sintomas, gente que não desenvolve, tem gente que tem a baixa visão, tem gente que não tem a baixa visão e tem a baixa audição. E a diabetes insípidos é uma que também é um dos 4 principais sintomas, porém eu não desenvolvi a diabetes insípidos. Tem a atrofia do nervo óptico, que é aí onde entra a semelhança com a Lyon, né? E tem a deafness, que é a perda de audição, né? A perda auditiva neurosensorial bilateral. Então, tem esses 4 principais sintomas, entre outros que também são acarretados aí por conta da síndrome, do desenvolvimento da síndrome. Mas é importante falar que a síndrome ela é neurodegenerativa, então ela vai progredindo ao longo do tempo. Então, vamos falar o português assim, ela vai piorando, ela vai se desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Então, a visão não é algo que acontece da noite para o dia, né? É algo que demora muitos e muitos anos até a pessoa vir mesmo a ter a perda visual completa, ou tem gente que nem tem gente que... Eu conheço pessoas que com 45 anos dirigem ainda e levam uma vida relativamente normal com Wolfram, assim como tem pessoas que... crianças de 5 anos de idade que já não têm mais a visão. E cada pessoa vai desenvolvendo de maneira diferente. Eu não sei como é que é na Lyon. Eu acredito que devem ter características diferentes de uma pessoa para outra, né? Diagnosticada com Lyon. Uhum. Wolfram, ela é bem particular, assim, de cada um, assim. Cada pessoa vai desenvolvendo de maneiras distintas. Então, eu não sei... Pedro, desculpa, tu queria falar alguma coisa? Não, só comentar, nesse ponto é semelhante, sim, né? Na Lyon também as idades em que a pessoa é acometida varia bastante. Geralmente as pessoas são jovens, né? Geralmente até os 30 anos, mas o grau de acuidade, né, também varia bastante e também em diferentes fases da vida. Só isso, nesse ponto realmente é bem semelhante. Claro, claro. Não, assim, só complementando o Pedro, em mulheres ainda é mais difícil, Rafaela. Assim, o meu diagnóstico e de outras mulheres também que eu já vi com Lyon, o caminho foi um pouco mais longo, né? Quando a gente pegava médicos que não conheciam direito, porque é uma doença mais difícil em mulheres. Entendi. Isso às vezes já dificulta um pouco o diagnóstico das mulheres, né? E também há uma subnotificação muito grande. Então, eu acredito que a Lyon seja muito mais comum do que a gente imagina, por conta da subnotificação. Os médicos falam isso, né? A gente tem essa percepção também, né? Sim. Eu também tenho essa percepção, assim, com a Wolfram, porque a gente... tu tocou eu falo tu aqui no Sul. Tu, Fernanda, tocou num assunto bem interessante, que é o diagnóstico, né? O Pedro já me contou o quão difícil foi o diagnóstico dele, eu imagino que para ti também, porque o diagnóstico é muito importante, só que, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco atrás, assim, de alguns outros países que estão com a medicina mais desenvolvida. Então, eu comecei com esse projeto da Wolfram por saber o quão difícil foi os meus pais conseguirem chegar no diagnóstico da Wolfram. Quando eles me contaram toda a história, que eu participei, mas sem saber o que estava acontecendo, depois eu fui diagnosticada com 13 anos, porém eles me contaram do diagnóstico quando eu tinha 18 anos. Então, quando eles me contaram de toda a luta deles para chegar ao diagnóstico, eu falei, não, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa realidade, porque o que a gente acredita, e os médicos também, foi exatamente o que vocês falaram, que é que existem mais pessoas com a síndrome, porém, elas não são diagnosticadas. Muita gente acaba vindo a falecer por conta da Wolfram. Tinha Wolfram, mas acha que tinha só diabetes. A Wolfram ela é muito confundida com a diabetes, porque ela acaba acarretando a visão, a audição, os rins, bexiga, coisas que podem acontecer por conta da diabetes, de uma diabetes mal controlada durante muitos anos. Ela pode causar a baixa visão, a neuropatia diabética, ela pode causar a baixa audição, pode causar problema nos rins, na bexiga. Então, pode ser confundida com a diabetes. Então,
um diagnóstico correto é extremamente importante para a gente ter ali um guia do que fazer, de como tratar, da forma adequada de lidar com aquela doença, né? Porque uma coisa é você tratar a diabetes, outra coisa é você tratar a síndrome de Wolfram. Então, é muito importante esse diagnóstico e a gente acredita que tenham muito mais pacientes. Então, por isso que eu comecei com o projeto. Primeiro veio o projeto do Wolfram Inside, né, que é um projeto de conscientização. Eu falei, comecei a dar palestras em hospitais, faculdades de medicina. Fiz o primeiro site aqui da América Latina, dedicado exclusivamente para a síndrome de Wolfram. Então, comecei a fazer eventos, enfim, para a gente poder conscientizar os médicos, conscientizar as pessoas, porque eu falei, imagina se uma pessoa que está aqui assistindo a nossa live, por exemplo, agora, para vocês verem quão importante é, essa pessoa conhece um familiar, um amigo que tem um filho que tem tais sintomas, que está procurando um diagnóstico e daqui a pouco encontrou, sabe? Então, é muito importante essa conscientização, né? Então, esse trabalho é bem legal. Desculpa, eu falo demais, gente. Se deixar... E você falando, Rafaela, eu estou aqui pensando, né? E nesse tempo todo que nós estamos tendo as lives, os encontros e os convidados, o quanto a nossa medicina aqui no país precisa passar a escutar o usuário dessa medicina. A grande dificuldade que as pessoas sempre nos demonstram aqui é que elas não são ouvidas. Talvez, se tivesse uma possibilidade, e aí entra muito essa parte de educação, né? Essa educação que eu estou falando é uma educação para a compreensão que tem muito ainda a ser descoberto, a medicina não está fechada. E os nossos queridos e queridas que já estiveram aqui, muitas vezes encontram médicos que dizem esse saber está fechado, e é isso que você tem. Não há nada a ser feito, né? Não há nada a ser feito, toma esse medicamento. Pedro, é o que a gente mais escuta. Exato, é o que mais se escuta, né? Então, eu acho que, e aqui eu estou pensando, né, como gestora de políticas públicas, é algo a ser combatido, é muito mais do que a doença, é ser combatido essa percepção errada que a medicina tem de que está fechado. Nós não estamos falando de cientistas, tá? Nós estamos falando da pessoa que vai clinicar. Para o cientista sempre há a possibilidade. E aí a gente tem a dificuldade, desculpa, Pedro, tem a dificuldade de ter acesso a esses espaços de pesquisas, porque quem faria a ponte entre o paciente e o pesquisador seria esse que está clinicando, né? Que se tivesse interesse de, olha, chegou um paciente novo aqui, eu só entrei no site de vocês, da faculdade, do grupo de pesquisa, para comunicar que chegou um paciente com algo que eu não sei o que é, e assim, vou passar para vocês, quem sabe vocês têm algum estudo, já se interessar pelo bem-estar do outro ser humano. Eu sinto muita falta disso nesses 6 anos, quase 6 anos de Instituto Reconvexo, eu percebo que a falta de interesse no bem-estar do outro ser humano, hoje é mais grave do que a própria doença. Exato. Estou sendo muito dramática, mas é muito triste. Nós não temos uma live que não tenha algum relato de me disseram que não tinha o que fazer, tchau, fechou o diagnóstico e acabou. Aí é pai e mãe que vão atrás de diagnóstico, é marido, é esposa, são amigos, são familiares, é a própria pessoa que não aceita o não, e num exercício absurdo de resiliência, ela faz o enfrentamento e forma, por exemplo, um Instituto Leão Reconvexo, e forma, por exemplo, uma associação brasileira, né, da síndrome de Wolfram, e a academia poderia ter feito isso por nós, né? Exato. E aí a gente toca no ponto, né, sobre a importância da conscientização, inclusive da classe médica, né? A gente está tratando aqui sobre doenças que são raras, sim, né, mas que quem trata são neurooftalmologistas ou geneticistas oculares, e que muitas vezes o oftalmo clínico não sabe tratar. Mas não saber tratar, né, não é um problema, porque não é exatamente a especialidade dele. O que incomoda, o que a gente está comentando, é esse lidar com o paciente, né? Lidar com o paciente de uma forma que não é adequada, porque essas questões que nós estamos aqui falando, que nós vivenciamos,
obviamente, a gente não precisa nem falar muito sobre isso, gera um impacto emocional na vida da pessoa que é enorme, na vida da pessoa, na vida da família, na vida dos amigos, né? É necessária uma adaptação, é necessário aceitação. Então, a gente precisa de conscientização do nosso Estado, da sociedade e também da classe médica, né? Para que, no mínimo, ofereça caminhos para a pessoa, né? Que não chegue aquela coisa de dizer isso e acabou. Frases que já ouvimos aqui, né? Que são um pouquinho pesadas, mas só para a gente ilustrar, né? Que não adianta você ir para tal país porque lá não vão identificar, não adianta você sair daqui e ir para, sabe, e viajar para o outro lado do mundo que também não vai adiantar, sabe? Existem maneiras e maneiras de dar um diagnóstico, né? E o médico, obviamente, precisa dizer ao paciente o que está acontecendo, o paciente tem o direito de saber, mas ele pode preparar o paciente, essa é a questão, né? Então, nós acreditamos que é necessária, inclusive, uma preparação dos próprios médicos e demais profissionais da saúde, né? Um apoio para que eles saibam como lidar com um paciente que chega com uma dessas questões, com a Leber, com a Wolfram, com outras aí, com a retinose pigmentar, com a síndrome de Usher e tantas outras doenças raras, que a gente pode até dizer que somando todas essas patologias, é um grupo de pessoas que não é tão raro assim, né? Elas individualmente, cada patologia pode ser raro, mas esse grupo de pacientes com todas elas é um quantitativo relevante e significativo para que o nosso Estado tome atitudes e faça algo em prol, né, desse grupo. Então, realmente, a gente precisa avançar muito nesse quesito de conscientização de todos, Estado, sociedade e classe médica também, né? Uma coisa que eu percebo é um distanciamento muito grande entre os médicos que estão clinicando da academia, daqueles pesquisadores, né, da área da saúde, da medicina, quanto daqueles professores médicos, né, aqueles que estão na sala de aula e que estão clinicando. Aqueles que estão longe da academia, muitos não têm interesse em participar, tanto participar de pesquisas, quanto notificar, quanto participar de eventos, né? A gente sabe que tem eventos que são patrocinados e tem muitos profissionais, não só da medicina, que vão para eventos para curtir o lugar, né? E não pegar informação de verdade. E outra coisa também, no nosso caso da Leber, a afetação é nos olhos, né? Até o que se sabe até agora é só nos olhos, né? E basicamente. E a gente fica entre oftalmo e neurooftalmo, né? Fica entre esses dois. Agora imagina algo como a sua doença, né? O seu problema, que afeta ali, tem a questão auditiva, tem a questão visual, tem a questão da diabetes. Assim, é uma via crucis muito grande, porque é otorrino, é oftalmo, é um clínico geral, é um especialista em diabetes, são vários médicos e eu também vejo um desinteresse, eu acho que vocês também vão poder falar um pouco sobre isso, dos médicos conversarem entre si. Isso é muito importante, né? A gente não vê esse interesse de fazer uma reunião entre os colegas, de conversar, de ter essa troca. Realmente o lado humano acaba ficando um pouco. Isso também é uma questão que fica para reflexão. Aqui no chat... Oi. Não, só você está no chat aqui, Pedro. Aqui no chat tem pessoas que estão concordando com a fala de vocês, né? A dona Janete do Vale, né? Trindade do Vale, está falando, né, do seu filho, Natan, que nasceu com surdo profundo bilateral, a dificuldade do diagnóstico inicial. A Fabiola Vasques, que é lá do Rio de Janeiro, essa já nos acompanha há muito tempo, né? Está conosco de uma maneira muito especial, porque tem 2 filhos que são afetados pela Lyon, está elogiando aqui que finalmente encontrou um médico, xará do Alexandre, Pedro. Doutor Alexandre, que fez uma ponte, né, trazendo alunos para conhecer o caso dos filhos dela, lá no Rio de Janeiro. Então, nem tudo está perdido, estou contando isso para vocês, para a gente não parecer desesperançosos aqui, para quem está nos assistindo, né? E as demais pessoas, o chat está bem lotado hoje, eu vou pescando aqui, tá, gente? Não fiquem sentidos e sentidas se a gente não citar, mas na tela está aparecendo, e a gente pode continuar essas conversas também nas nossas redes sociais, nos acessem no Instagram, no Facebook, no site, nós estamos à disposição para continuar essa conversa. Pode falar, Pedro, desculpe. Não, eu estava comentando que essa troca que a Fernanda mencionou aí entre os profissionais da saúde, a gente percebe que ela não é tão frequente, né? Existe sim, nós também somos, eu sou grato, nós somos gratos, temos que reconhecer quando isso ocorre,
mas não é praxe, né? Não é tão comum. Às vezes a gente até queria que houvesse um intercâmbio maior entre eles, né? Que um conversasse com o outro, mas aí entram aquelas questões de repente, um segue uma linha de pesquisa que é diversa do outro, e aí não há tanto esse interesse. Mas isso com certeza ajudaria, né? Ajudaria se isso existisse. Ganharia Mas aí tempo, no mínimo, né, Pedro? Ganharia tempo, eu acho que o paciente se sentiria mais confortável, no mínimo de saber que o caso dele está tendo a devida atenção, né? Mas aí, novamente, entra o nosso trabalho aqui, né? Como associação, né? Como Instituto Orion Reconvexo, como Associação Brasileira dos Pacientes com a Síndrome de Wolfram, nós estamos fazendo e vamos fazer esse enfrentamento de mobilização, né? Já estamos começando cada vez mais a pleitear, né, medidas, ações do nosso poder público, e a gente vai cada vez mais longe, né? Então, para nós mesmos, a gente está dizendo isso aqui para nós mesmos e para quem nos assiste, né? Vamos avançar, né, em direção a uma melhor qualidade de vida para as pessoas que têm doenças raras, né? O fato de ser raro, e de forma alguma, pode ser desculpa para que o Estado se omita, né? Então, são problemas que nós verificamos, que nós identificamos, mas que nós não nos conformamos com eles, né? Nós queremos justamente modificar essa situação, esse quadro aí. Sim, com certeza, Pedro. Uma coisa até que eu acho que foi a Valéria que falou, que é não aceitar o não, né? A grande maioria das pessoas, elas acabam ouvindo dos médicos um diagnóstico e elas aceitam aquele diagnóstico e ponto. E o pensar, eu acho que falta da parte dos médicos pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que eu não quero diminuir o trabalho dos médicos, eu sou muito fã do trabalho deles, mas eu acho que tem alguns médicos que acabam pensando que é aquele diagnóstico, pensando dentro do que eles sabem e não querendo admitir, eu não sei o que tu tem. Exato. Não sei. E acabam dando um diagnóstico equivocado sem ter aquela certeza do diagnóstico por querer dizer, não, eu sei que tu tem isso e ponto. Não, sabe? Então, a gente passou por essa experiência, os meus pais, eu comecei com 4 anos de idade com a diabetes, depois, aos 9, eu tive um problema sério nos rins, e depois, aos 11, com a perda de audição. Então, a gente começou a unir, a gente não, no caso, os meus pais, eles começaram a unir o que estava aparecendo, e eles foram buscar os melhores centros aqui do país, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, os profissionais, e chegaram na chefe do setor de diabetologia do Sírio-Libanês, a doutora Cristiane Sobral. E ela falou que, infelizmente, ela era diabética e, infelizmente, hoje é falecida. A doutora falou para minha mãe que não, que a minha mãe chegou com essa possibilidade de eu ter síndrome de Wolfram. A minha mãe chegou e falou para ela isso, e ela falou que não, que eu tinha só diabetes, que eu não tinha Wolfram, e que ela rasgaria o diploma dela se eu tivesse. Um diploma a menos no Brasil. Pensei alto aqui, hein? Só interrompendo um pouquinho, essas frases fortes, né, e categóricas, eu tenho certeza de tal coisa, infelizmente acontecem, né? E às vezes a gente vê que aquela certeza não era tão certeza, né? Mas... Claro, exatamente. E isso acaba influenciando na cabeça da pessoa, porque você pensa, uma pessoa do patamar dela chegar e falar isso, daí o que você vai pensar? Ah, não, então tá tudo certo, eu que tô ficando louca, minha filha só tem diabetes e é isso e pronto. Imagina se eu não tivesse, se a minha mãe e meu pai não tivessem aceitado o que ela falou e não tivessem ido atrás, sabe? Eles foram atrás, fizeram o teste genético da Wolfram e aí o teste genético veio positivo. Então, assim, é muito importante que as pessoas também pensem fora da caixa, sabe? Porque não existe só a diabetes. A diabetes é uma doença muito conhecida, mas existem outras doenças. E o que são as doenças raras? Eu sempre falo que as doenças raras, elas são raras pelo conhecimento. Porque o conhecimento faz com que elas não se tornem tão raras, porque através do conhecimento das pessoas, elas existem, elas têm Wolfram. Tem muita gente. Muitas vezes é a falta de mapeamento dela, né, Rafaela? Exatamente. Quando são conhecidas, deixam de ser raras, né? Exatamente. Então, é muito importante. Eu queria mandar um beijo também para a Janete, que a Janete foi a primeira família que eu conheci com Wolfram lá em 2016. Ela tem um filho que é o Natan, que tem síndrome de Wolfram.
E é muito, muito importante, assim, eles são muito especiais para mim, eles estão presentes em todos os eventos, são super envolvidos com isso, e o Natan é um caso também mais raro ainda, porque ele tem um outro tipo de Wolfram, existem 3 tipos de Wolfram, a Wolfram tipo 1, a Wolfram tipo 2 e a Wolfram-like, que tem características aí semelhantes, mas distintas ao mesmo tempo, e o Natan, ele nasceu surdo. Então, o Natan também tem pautas autistas, enfim, cada paciente é particular, cada paciente desenvolve a doença de maneiras distintas, né? Então, a Janete está sempre presente aí, o Natan, assim, tá no meu coração, muito especial, assim, porque ele foi o primeiro paciente que eu conheci com o Wolfram, que eu pude ter o primeiro contato e conhecer pessoalmente, foi ele, foi a família do Natan. É isso mesmo. A Helena Reis está dizendo, né? Nem todos têm acesso a esse mapeamento genético. O quanto falta acesso ao exame principal para a identificação da doença. E com a Lyon é a mesma coisa, viu, Helena? As pessoas têm muita dificuldade de fazer o exame é caríssimo. Existem grandes capitais, né, que não têm o exame, tem que vir para São Paulo ou tem que ir para outra cidade. Procurem a live da nossa querida Fernanda contando a jornada dela, né, saindo de um estado para o outro para conseguir fazer os seus exames, né, Fernanda? Não dá spoiler, não, depois deixa eles procurarem a sua live. Não fala onde está, não. Deixa navegar no canal. Esse ano eu vou ser mais youtuber, sabe? Vou entregar, deixa navegar no canal, procurar. Sem spoiler. A história da Fernanda é muito especial, é muito importante a gente perceber essa dificuldade. E é importante perceber isso o quanto faz falta a política pública. E assim nos unirmos em associações, em institutos, em toda a possibilidade de coletivos, de forma extremamente legal, de forma em ambiente formalizado, para que as pessoas possam ter acesso ao Ministério Público com uma facilidade, à Anvisa com uma facilidade, a modificações no SUS, né? Há modificações, inclusive, na nossa própria Constituição, que precisam ser adequadas às novas realidades da necessidade da população no que pese ao atendimento de saúde para as doenças raras. Então, essa organização, ela é muito especial. Quando a gente convida as pessoas para fazer parte de forma organizada, é porque nós temos experiências como essa que a Rafaela vai contar agora para nós um pouco mais de como é a associação, como nasceu a associação e, principalmente, o antes da associação e o pós-associação. O que você sentiu no que pese a divulgação e o alcance da temática da síndrome de Wolfram? Então, Valéria, também foi super importante o comentário da Helena. A Helena também tem a filha dela, é a Fernanda, a Fer, que trabalha hoje na associação comigo, que ajuda um monte também, eles são super especiais. E a Helena tocou num ponto extremamente importante, que é o diagnóstico, que é o teste genético, que é muito difícil para Wolfram. É um teste extremamente caro. O meu teste, na época, custou R$4.000 e foi feito na Bélgica, num laboratório na Bélgica. Então, a grande maioria das pessoas não tem essa condição, não tem, não consegue encontrar um lugar para fazer o teste genético. A gente tem hoje a maior fundação global da síndrome de Wolfram, que é a The Snow Foundation, que tem sede em St. Louis, nos Estados Unidos, que eu sou membro do conselho hoje da The Snow Foundation, e eles fazem na Washington University, que é onde é o hospital credenciado da associação, da fundação, e eles fazem gratuitamente o teste genético para pacientes do mundo todo. Porém, lá eles são extremamente rigorosos com a questão de sigilo, de confidencialidade. Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas que chegam até mim não falam inglês. Porém, eu não posso intermediar isso por uma questão deles, assim, eles falam que eu não posso falar em nome deles. Então, eles que têm que falar com o pessoal lá da Washington University, eles que têm que falar inglês, eles que têm que se comunicar. Então, isso dificulta muito, porque a grande maioria das pessoas não falam inglês. Então, eu não posso nem estar presente num e-mail, por exemplo. Eu não posso
saber de nada. Então, isso também dificulta as pessoas, porque você tem que ter uma pessoa, por exemplo, o Natan, o teste genético do Natan foi feito lá nos Estados Unidos, na Washington University, porque ele tem uma anja na vida dele, que é a Rafa também, que é a irmã dele, que fala extremamente bem inglês, e ela conseguiu. Então, eles mandaram o sangue do Natan, eles fizeram lá na Washington o teste genético do Natan. Então, essa procura pelo teste genético é algo que a grande maioria dos pacientes nem tem feito o teste genético. A grande maioria dos pacientes da associação não tem o teste genético. Muitos têm, mas a maioria não tem. E muitas vezes os médicos falam, a grande maioria das vezes eles falam, o teste genético, neste caso, tá, gente? Eu não tô falando que na Lyon não é, mas no caso da Wolfram não é o mais importante. Porque eles unem... a Lyon só tem atrofia nervótica, mas a Wolfram é a diabetes mellitus, a diabetes insípidos, a atrofia nervótica, a perda de audição. Se você tem diabetes mellitus, que assim, 99% dos pacientes com Wolfram desenvolvem a diabetes mellitus, a diabetes insípidos já é mais rara, são 65%. Eu não tenho, por exemplo. Mas a diabetes mellitus, cerca de 99% dos pacientes que têm Wolfram têm diabetes mellitus. Depois a atrofia nervótico. Une diabetes mellitus, atrofia nervótico, geralmente é Wolfram. Então, você acaba fazendo um diagnóstico sem o teste genético. Mas então eu comecei a associação... Entendi, Valéria. o que você quis dizer. Ela não é o teste genético não é impeditivo para fechar o diagnóstico. Exato. Enquanto a Lyon tem mais essa dificuldade mesmo, porque como é só o nervo óptico, você quer falar? Porque a Lyon... Desculpa, Valéria, pode falar. Não, pode falar. Você tem mais intimidade que eu. É que a Lyon, né, se não houver o teste genético, enquanto não há o teste genético, os médicos vão cogitar, por exemplo, que a pessoa teve uma reação autoimune que deixou uma lesão no nervo óptico, ou que ela teve uma questão viral ou bacteriana que também prejudicou o nervo óptico, ou então, sei lá, uma causa desconhecida, né, uma meningite, algo que contraiu o nervo óptico e aí gerou a baixa visão, né, o meu caso foi assim, né, eu passei 3 anos e meio, né, com um quadro clínico que indica totalmente ser Lyon, mas eu tive um teste que dizia que era Lyon no final do ano passado, depois desse período que eu comentei de 3 anos e meio. E só, enfim, eu pude dizer, é Lyon, porque durante esse tempo todo eu me questionava algumas vezes, será que é isso mesmo, né? Então, assim, aí a gente comenta também o quanto a falta de diagnóstico, que é difícil no Brasil, prejudica emocionalmente a pessoa, né? É óbvio que isso é uma angústia, a pessoa vive se perguntando o que ela realmente tem, né? Aí tem momentos que ela se pergunta, poxa, mas se não for algo hereditário, se for algo mais simples, será que é mais fácil de ser resolvido? Será que é mais fácil de ser curado? Ou é isso mesmo que parece ser que os médicos estão dizendo, e por enquanto a cura ainda não está aprovada, está chegando, aí se Deus quiser está chegando, mas não está agora. Então, são dúvidas que ficam passando pela cabeça da pessoa pela ausência de um teste genético, né? A Rafa comentou que na Associação Wolfram tem vários pacientes aí sem o teste genético confirmando. É o caso do nosso instituto, nós temos vários colegas sem o teste genético atestando qual é a mutação deles, né? Porque na Lyon existem várias mutações que causam Lyon, são muitas mutações Lyon, todas causam o mesmo sintoma, algumas diferenças, né? De acuidade visual pode variar um pouquinho, e a Lyon também tem alguns sintomas. Pode haver, não é muito frequente, mas alguns pacientes relatam um pouco de fraqueza muscular, alguns pacientes relatam enxaqueca, que é o que a gente chama de Lyon Plus, né? Quando existe a baixa de visão com algum sintoma a mais. Não é tão comum, mas tem. Então, assim, essa falta de diagnóstico, a falta de teste genético é um problema, é um prejuízo, e mais um motivo para que a gente avance aí, que tenhamos isso na rede pública, né? Que é o mais adequado. A maioria desses pacientes depende do SUS, né? E não encontra isso no SUS. É isso mesmo. E outra coisa, a questão da divulgação desses testes genéticos. Por exemplo, eu fiz no laboratório de São Paulo, no Mendelix, né? O que o médico falou, vamos fazer no Mendelix. Beleza, na época você está desesperado, você já gastou um monte atrás, você já rodou muito, né? Não, então tá, já entrei em contato com o laboratório, fiz o teste, eles mandaram o material para Cuiabá, eu colhi, mandei de volta, e foi 5 mil em 2020, né? Bem caro. E daí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo, teve gente que já pagou mais, né, uns anos atrás, enfim, varia. Mas depois, no grupo de WhatsApp, eu fiquei sabendo
que teve gente que pagou 1.200 e tanto porque participou de um projeto de pesquisa, que seria, assim, aberto. Se eu soubesse desse projeto, eu poderia ter entrado em contato e ter tido essa oportunidade de fazer mais barato. Então, falta também essa rede de informação a respeito desses testes genéticos, porque eles podem descobrir várias doenças, né? Exatamente. E aí, voltando a Rafaela, ela falando da importância da associação, né? Você percebe, né? Se tem uma rede já formalizada com um tipo de informação dessa, a pessoa tem onde entrar em contato e dizer, não paga 5 mil, não. Tem um grupo de pesquisa onde a gente já pode te indicar, né, Rafaela? Com certeza, com certeza. E eu lembro que você perguntou antes, Valéria, um pouco sobre a associação, sobre a criação da associação. Sim, o antes e depois. Então, assim, eu comecei, como eu contei para vocês, com o projeto de conscientização do Wolfram Inside, com o site e tudo mais, que é o Wolfram Inside, né, do lado de dentro da Wolfram, que é o nome do meu primeiro livro também. E foram surgindo, aos poucos foram chegando pacientes, chegou o Natan, chegou a Fernanda, foram chegando outros pacientes através do site, através da página do Instagram, do Facebook. A gente começou a fazer todo esse movimento nas redes sociais, e aí esse grupo foi crescendo, chegou o Felipe, enfim, esse grupo foi crescendo. E aí eu fui conhecendo a realidade dos pacientes, a realidade dos pacientes, a grande maioria deles são tratados através do SUS, né? Não tem condições de ter um convênio médico. Então, era uma realidade diferente da minha. E aquilo tudo me chocou muito. Eu ver a realidade desses pacientes que foram chegando na associação. Até então, até mim, não na associação. Então, eles foram me pedindo ajuda, eu fui vendo uma necessidade maior de ajudar financeiramente também, de dar esse suporte. Então, às vezes, a gente fazia uma vaquinha, a gente fazia uma rifa para ajudar numa consulta médica, numa viagem, porque, infelizmente, os especialistas estão em São Paulo, né? Ali em São Paulo concentra o maior número de pessoas que entendem sobre doenças raras. Então, a grande maioria não mora em São Paulo, então a gente precisava também ajudar com viagens, locomoção e tudo mais. Então, eu fui vendo a necessidade de criar algo mais sério, porque a gente ia pedindo uma doação ali, uma doação aqui, fazendo as rifas, fazendo vaquinha, mas eu fui vendo, assim, também da parte das pessoas que ajudavam financeiramente, que eles precisavam de algo que passasse segurança para eles, né? Para onde que está indo esse dinheiro? O que estão fazendo com esse dinheiro? Então, a associação também foi criada muito por conta disso, por essa necessidade de tornar algo mais sério, de tornar aquele projeto mais sério. Então, de ter um CNPJ, de ter uma conta, de ter pessoas envolvidas, de ter advogado, contador, enfim, de realmente ter um círculo ali mais sério. Então, eu fui pesquisar para fazer, demorou cerca de 2 anos, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no país e é tudo muito burocrático, então caro também. Então, não é assim da noite para o dia, né? A gente cria uma associação, um instituto, uma fundação com muito trabalho, com muita gente ajudando. Então, eu tive a ajuda de muitas pessoas, ajuda da minha família, sabe? Enfim, para que a gente conseguisse abrir finalmente a associação. Então, o que eu senti, Valéria, da diferença foi realmente isso, de tornar algo mais sério, de a gente poder ter ali, de trazer confiança para as pessoas, de trazer essa seriedade do nosso trabalho, das pessoas confiarem no nosso trabalho, porque infelizmente a gente está num país que existem muitos exemplos de ONGs, instituições que acabam pedindo dinheiro e não usam aquele dinheiro para aquela finalidade. Enfim, eu sinto essa insegurança. Eu sentia mais antes, quando não era associação, agora eu sinto menos, porque eu acho que hoje, com as pessoas que nos ajudam hoje, eu já tive a capacidade, né? A gente já teve, através da associação, de mostrar o nosso trabalho e trazer confiança para essas pessoas. Então, hoje a gente já tem a gente já provou, entre aspas, o nosso trabalho e que as pessoas podem confiar na gente.
mas infelizmente as pessoas que vão chegando, que vão conhecendo, eu vejo que as pessoas chegam com o pé atrás, sabe? Porque infelizmente é da cultura do nosso país. Eu tive a experiência, né, tenho a experiência de trabalhar com a Days No Foundation lá nos Estados Unidos, e já tive a oportunidade, quando eu morei nos Estados Unidos, de fazer eventos para arrecadar fundos para a Days No Foundation lá nos Estados Unidos, e a forma como as pessoas se envolvem é muito diferente aqui do Brasil. São maneiras completamente distintas, e lá eles têm uma cultura de doar, uma cultura também, eles confiam mais. Eles confiam mais no trabalho das instituições do que aqui no Brasil. Eu sinto isso, infelizmente. É uma coisa que quem trabalha com ONGs, com associações, com fundações, com instituições, vai entender o que eu estou falando. Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas são mais envolvidas com trabalho voluntário, e eu queria também trazer isso para o Brasil, mostrar que a gente pode também fazer um trabalho que nem eles fazem lá, sabe? Então, acho que hoje a gente está conquistando esse espaço, né? Para que as pessoas possam confiar cada vez mais no nosso trabalho e que a gente possa ajudar cada vez mais. Mas, infelizmente, é um trabalho de formiguinha, sabe? De tartaruga. É um trabalho que demanda muito tempo, muito esforço, e ainda mais, assim, não é um trabalho da noite para o dia, o que eu quero dizer, sabe? Às vezes as pessoas acham que é abrir uma associação, que é começar a arrecadar dinheiro e ajudar. E não é assim, sabe? Se fosse tão simples, tão fácil, vocês sabem como é que é, vocês vivem isso também. Então, se fosse tão Exatamente. simples, seria muito bom, né? Seria muito Exatamente. bom. Essa dificuldade com o Brasil, da participação, do engajamento, eu percebo o nosso povo, ele é muito emotivo, então tem uma comoção em torno de algo, para tudo e ninguém se mexe, vamos atender. Aí vai esfriando. Passa, né? Passa, isso. E aí você vê a pessoa foi atendida emergencialmente, mas um processo de continuidade desse atendimento até que ela saia da situação vulnerável, seja qual for, ele, em geral, não acontece. Né? Por isso aqui, inclusive, eu quero deixar minha gratidão, enquanto cidadã brasileira, ao trabalho da CUFA. A CUFA é um grande exemplo, né? Na pandemia, com a doação, a arrecadação, a doação de alimentos, agora com a situação absurda dos Yanomamis, né, que finalmente conseguiram entrar na aldeia e ver a petição de miséria que aquelas pessoas estão vivendo, mas é muito trabalhoso. Arrecadar, prestar contas, né, o processo de prestação de contas assim, é extremamente burocrático, você encontrar pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário, porque talvez aqui quem está assistindo não saiba, mas a gente quando forma uma associação e faz parte de uma diretoria, por lei não pode receber. É totalmente voluntário. Você pode contratar uma secretária, contratar o porteiro do prédio, contratar o motorista, contratar a nossa querida senhora que vai fazer o café, eles podem receber, mas você que faz parte da constituição da ONG, da fundação, do instituto, da associação, a diretoria não pode receber. Então, você tem que encontrar pessoas qualificadas que, além de, às vezes até na empolgação, vamos abrir sim, vamos no cartório, vamos... E que essas pessoas tenham tempo para continuar com a mesma qualidade que ela entregaria para o setor privado, que é o que mantém, público ou privado, mas que mantém o seu sustento normalmente, né? Aí eu gostaria de lhe perguntar, lá fora, você percebe isso também é assim? Quem faz parte de diretoria, quem funda, não pode ser remunerado, essa pessoa pode, em um determinado momento, se dedicar 100% e não ter mais que trabalhar para a empresa X, e ela passa a se dedicar somente à associação, e o seu trabalho ali passa a ser remunerado, por exemplo. Essa sempre foi minha curiosidade. Então, Valéria, sim, a gente tem... São coisas distintas, né? Fundação, associação, ONG, instituição, são coisas distintas. Então, cada um deles tem as suas leis. Tem suas legislações. Exatamente, são formas distintas. Então, sim, a associação ela pode ter funcionários que são remunerados. Agora, lá nos Estados Unidos, sim, as pessoas que trabalham na fundação são remuneradas, sim, todas as pessoas. Tá? Claro, tem aqueles voluntários que se oferecem para ajudar, por exemplo, eu sou uma voluntária, sou membro do conselho, mas eu não recebo para isso, eu sou uma voluntária. Mas
Sim, a fundação lá pode ter, sim, pessoas que trabalham e são remuneradas. E eu acho que também, ao mesmo tempo, é importante, porque a gente precisa, muitas vezes, de pessoas que exercem determinadas funções, por exemplo, um advogado, um contador. Por exemplo, lá tem a função, a gente tem na National Foundation um Business Doctor, que é o doutor Saad Nassir, que é um business doctor. Ele é remunerado pelo trabalho dele, porém é um trabalho, entendeu? Eu acho importante isso, porque, claro, tem pessoas, por exemplo, você, eu, que somos voluntários, mas tem pessoas que é o trabalho deles. A gente tem, certo, Valéria? Tu tem um outro trabalho que te remunera. Eu tenho um outro trabalho que me remunera. Mas tem pessoas que precisam trabalhar nessas instituições que é o trabalho deles, sabe? Dependem, né, daquilo ali, né? Oi? Que dependem, né? A principal fonte de renda é aquilo, né? Às vezes, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho importante ter, tá? Eu acho importante. E, sim, lá nos Estados Unidos, sim, temos pessoas que trabalham, sim, de maneira remunerada na fundação. E, bom, mudando um pouco, já que eu notei um minutinho de silêncio, eu vou fazer uma outra pergunta aí. Ficamos aqui refletindo quanto o Brasil tem que evoluir, Fernanda. Foi o nosso minutinho de silêncio. É, verdade, né? E é interessante mesmo essas trocas, né, para que a gente mostre caminhos que possam ser feitos, né? Que eu acredito que muita dessa evolução não é feita não por falta de vontade, mas muitas vezes é por falta de conhecimento. Às vezes até tem pessoas que têm vontade de trabalhar e de ajudar, mas não têm o conhecimento. Quando eu vejo que existem institutos, associações, né, e afins, essas pessoas têm um direcionamento. Né? Olha, a minha área, minhas habilidades são essas, então eu posso ser direcionada para trabalhar dessa ou daquela forma. Eu acho que as associações são muito boas para dar esse norte. E, por exemplo, pessoas como a Rafaela, como o Mário, como o Pedro, como a associação que tem na Argentina, que tem pessoas que falam outros idiomas que viajam, elas podem trazer para nós outras experiências, né? Outras informações, outras novidades nessa área médica. E uma coisa assim que eu acho muito interessante, ainda não dei início, mas que a Lyon me instigou, e para as outras pessoas também que têm problemas de visão, fica o convite, para que a gente aprenda inglês, né, gente? Verdade. Que gostava de assistir filme legendado, não dá mais para assistir, então vamos aprender inglês, galera. Eu ainda não estou fazendo. É isso aí. O propósito do ano, né? Mas a questão que eu tenho para trazer para a Rafa é como é que é a recepção quando vocês vão fazer esse trabalho de divulgação? Porque enquanto uma associação nacional, vocês têm contato com todos os estados do Brasil, né? Como é que é a recepção dos médicos, das universidades, enfim, das pessoas que vocês contatam para fazer palestras, para divulgar? Então, eu gostei bastante dos pontos que tu tocou, Fernanda. Eu acho que fica essa questão também do inglês, que é extremamente importante, que eu tenho certeza que hoje eu não estaria onde eu estou se eu não falasse inglês, né? Hoje eu consigo me comunicar com cientistas do mundo todo, saber como é que estão andando as pesquisas, isso através do inglês, né? Então, se não fosse o inglês, eu não estaria onde eu estou, eu tenho plena certeza disso. Então, eu sou super incentivadora das pessoas que querem aprender inglês, sabe? De começar a aprender aí, botar a mão na massa e é extremamente importante. Sobre a receptividade em relação ao trabalho, à divulgação da associação, o que eu vejo no primeiro momento, as pessoas elas se mostram muito interessadas, elas querem ajudar, elas querem fazer trabalho voluntário, elas prendem a atenção delas, porém não é algo que permanece, é algo que infelizmente vai embora. Por exemplo, a gente fez no passado o primeiro jantar beneficente da associação, que foi aqui em Porto Alegre. Foi um clube bem conhecido aqui de Porto Alegre. Foi um jantar que foram cerca de 250 pessoas. E nesse jantar houve muita comoção naquele dia. Houve muita comoção das pessoas que fizeram doações,
porém, não é algo que continua, sabe? É algo que, infelizmente, por exemplo, a pessoa vai lá, a pessoa paga pelo seu ingresso, né? E já pagando pelo seu ingresso está ajudando a associação. E a pessoa também pode ajudar financeiramente. Então, ali no dia, sei lá, a gente fala, olha, quem quiser também fazer essa doação, aí ajuda com um pouquinho e tal. Porém, não é algo constante. É algo que, naquele momento, a pessoa fez aquela ajuda, fez aquela doação, mas ficou ali, sabe? E o que a gente precisa é de constância. Eu sempre falo que é melhor a pessoa do que ajudar uma vez por ano com R$ 500, é melhor a pessoa ajudar uma vez por mês com um pouco menos, sabe? Então, eu vejo que tem muito essa receptividade inicial das pessoas quererem se envolver, das pessoas se oferecerem para fazer trabalho voluntário, das pessoas se comoverem com a associação, com o trabalho, com a minha história. Porém, é algo que fica ali, sabe? É algo que não E aí a busca tem que continuar, né? Tem que voltar a buscar investidores e parceiros, né? Sempre buscando, porque às vezes não são os mesmos que continuam, né? Exatamente, exatamente. E até para fazer trabalhos voluntários, sabe? São poucas as pessoas poucas as pessoas até hoje que vieram até mim se oferecendo fazer trabalho voluntário e tal, numa determinada situação, mas elas vão lá e somem, sabe? Tipo. Então. Acontece, né, Valéria? É o que eu estava falando inicialmente, né? Nós temos esse perfil de nos sensibilizar de uma forma assim, para tudo. Não, eu não posso continuar daqui para frente se eu não fizer parte disso. E aí vai esfriando, vai esfriando, Sim. vai esfriando. Agora, leis de incentivo para esta área, né? Assim como eu estou aqui pensando, tá, gente? Leis de incentivo. A gente tem leis de incentivos, né, para o esporte, para a cultura. Nós poderíamos começar a pleitear políticas públicas como leis de incentivo para quem trabalha com a saúde e a inclusão da pessoa com deficiência, né, gente? Seria maravilhoso. E seria uma motivação, pelo menos para a pessoa jurídica, não, para a pessoa física também, porque ela pode fazer doações, ela poderia bater do imposto de renda, né, de uma forma mais facilitada, e talvez aí a gente conseguiria ter essa constância que nos faz muita falta para fazer um trabalho linear e um trabalho que possa abranger mais pessoas, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão das políticas públicas, não só em relação a isso, mas também em relação ao apoio do governo, por exemplo, eu vou citar um exemplo do Felipe, que é um paciente muito querido, que foi um dos primeiros pacientes que chegou até mim. A condição do Fê é uma condição bem precária, enfim. E ele precisava de ajuda. Essa semana ele estava sem as lâminas do teste da diabetes dele, porque até hoje ele não conseguiu as insulinas e as lâminas do Estado. Por exemplo, eu ganho as lâminas e as insulinas do Estado, porém é algo bem burocrático. Eu sei que eu entendo também a parte deles de ter essa burocracia, mas podia ser algo mais facilitado, porque infelizmente é com muita dor que eu faço isso. Tem gente que acaba falecendo por falta dessas ajudas, sabe? Então acho que essas políticas públicas também têm que ser facilitadas de alguma maneira, porque são direitos nossos, né? É um direito de todos, a gente paga imposto para isso, então é um direito nosso. Então, o que eu escuto também muita gente falando, ai, mas que absurdo tu ganhar isso ou tu ganhar aquilo, mas é um direito de todo mundo, sabe? É um Tá na direito nossa Constituição, né? E enquanto estiver lá, é nosso direito. A gente tem que brigar pela concretização, né? O direito existe. Exatamente. Então eu vejo, assim, por exemplo, o caso do Fê, que graças a Deus o Fê está em Maringá e graças a Deus a gente foi colocado esse anjo que é o Pedro na nossa vida, que vive em Maringá e pôde nos ajudar, né? Então eu acho que, assim, a gente tem que ser uma grande família. O Pedro, ele passa por uma situação semelhante que a nossa, então ele entende, então ele sabe o que é. O pai dele tem diabetes, né? Então, assim, o Pedro, ele consegue, ele tem essa sensibilidade e ele conseguiu nos ajudar. Então, a gente tem que ser uma grande família, a gente tem que se ajudar. Esse Brasil é gigante, a gente tem, infelizmente, eu não posso... a gente tem hoje cerca de 40 pacientes na associação. Eu não posso, esses 40 pacientes estão espalhados pelos... São 32 estados no Brasil, agora não sei quantos que são. Enfim, por todos os estados brasileiros. Então, assim, a gente tem 27, né?
27? 27 com o Distrito Federal. 27. Nossa, minha conta foi ótima, 32. Eu acho que você confundiu com partidos políticos. A gente está nessa média, 32 a 34 partidos políticos. Mas estados nós temos 27. 27. Então, a gente tem pacientes de norte a sul. Então, assim, não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente precisa contar com essas ajudas. Então, a minha vida, eu falo que é pedir ajuda. As pessoas falam, nossa, Rafa, tu tem muita cara de pau. Eu falo que não é cara de pau, que como é que a gente pode ver uma situação, por exemplo, do Felipe, que estava precisando muito da nossa ajuda essa semana, e eu saber que tem o Pedro em Maringá que poderia ajudar e não pedir. Então, eu Claro. peço ajuda. Não tem cabimento, é isso mesmo. Claro. Mas isso a gente entende perfeitamente, né, Rafa, né, Valéria aqui, Fernanda, a gente vive também assim, né, a gente tem mesmo, eu brinco também, eu vou colocar cara de pau e vamos, né, se não for assim, não acontece, né, não acontece, se a gente ficar pensando, medindo palavras, pisando em ovos, a gente não avança. Então, assim, já que a gente vive num país que, infelizmente, o Estado é precário, né, somos nós, né, particulares, que temos que fazer o que era o papel do Estado. Então, a gente não tem que se envergonhar, né, de, estamos pedindo. Não, estamos fazendo algo que deveria ser feito pelo Estado, ele não faz, então a gente tem que acabar fazendo, né? É isso mesmo. E nós estamos aqui há 1 hora de conversa, e é uma conversa tão boa que corta o coração de interromper, mas já fica o convite para você voltar, Rafa. Não, eu não quero que acabe. Eu também não quero ir embora. Bom, nós vamos continuar nos bastidores. Por favor, não saia da sala, tá? A gente tem muita coisa para conversar. Mas eu gostaria que você tocasse em um assunto que a gente não tocou e que você considera que seja importante enquanto formador de conhecimento de quem está nos assistindo. As pessoas estão dizendo que live importante, que live maravilhosa, nunca tinha ouvido falar, quero conhecer mais. Os nossos queridos e queridas que já nos acompanham aqui por conta da Lyon, né, estão totalmente solidários com a associação, que você é presidente, e estão identificando muito, né, os problemas que você está relatando enquanto paciente, né, muita semelhança, pessoa, né? Muita semelhança. Então, acho que aqui a gente está tendo um exercício de indignação produtiva, né? O que eu quero dizer com isso, que a gente fica indignado, mas daqui a gente sai se mexendo, porque a indignação de ficar só na frente do sofá, da televisão, falar, nossa, que absurdo, está fazendo isso, está morrendo de fome, que coisa triste, e vai na geladeira, e sua geladeira está cheia e você não compartilha nada, desculpa, sua indignação não é produtiva, né? Então, a nossa figura aqui, enquanto Instituto Reconvexo, Instituto Leon Reconvexo, acredito que enquanto vocês, como associação, de ter essa indignação produtiva, produzir algo, produzir respostas. Mas, seguindo aí para a finalização, eu tenho que fazer esse papel aqui de mediadora, né, Fernanda e Pedro, que você pudesse deixar suas considerações finais, tocar talvez em algum assunto que a gente não tenha tocado, né, mesmo que nós tivemos assuntos tão bons aqui, mas às vezes algo pode ter escapado que você percebeu, então fique à vontade nessas suas considerações finais. Eu vou colocar todos na tela para a gente dar um tchau, tá, Fernando e Pedro, e vou deixar a Rafaela fazer a consideração final, tá? Deixa só o Pedro e a Fernanda se despedirem. Vai lá, Fer, vai lá. Bom, boa noite, então, a todos que nos assistiram, Pedro, Valéria, Rafaela. Infelizmente, a live está chegando ao fim, mas também eu estendo o convite, Rafaela, volte para a gente conversar mais, está muito interessante, principalmente quando a gente entra nessas questões de legislação. Essa troca é muito boa para que norteie, né, os caminhos das outras pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, e que têm doenças raras e que vão precisar entrar com medidas um pouco mais incisivas com o governo. Bom, então um beijo para todos e até a próxima. Pedro. Obrigada, Fernanda. Prazer. Um beijo. Foi outro. Pessoal, mais uma vez foi um prazer estar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Valéria, Fernanda, Rafa, prazer enorme te receber. Com certeza precisamos conversar mais vezes, né? Tem diversos tópicos que a gente gostaria de continuar conversando. E gostaria de dizer que não teve tempo da gente falar, mas eu vou falar rapidamente que uma coisa que é muito bacana na fala da Rafa, em toda a trajetória dela,
a naturalidade, né, com que a Rafa lida com uma questão que é rara e que no Brasil a gente sabe que, infelizmente, por causa do capacitismo, do preconceito, as pessoas, às vezes, nós também, mas a Rafa faz isso de uma forma brilhante, né? Ao falar que algo é raro, tem gente que só falta dar um passo para trás. E a Rafa é um grande exemplo de como combater isso e de mostrar que o fato de ser raro não modifica nada e que a gente pode ser quem a gente quiser. Parabéns, Rafa, e boa noite a todos. Obrigada, Pedro, obrigada mesmo, obrigada pela ponte aí, por ter me apresentado a Valéria e a Fernanda, do trabalho de vocês, e vocês sabem que agora vocês têm mais uma pessoa aí no time de vocês que vocês podem contar comigo, mas obrigada. Maravilha, maravilha. Rafaela, nas suas considerações finais, indique como as pessoas te encontram, estão perguntando aqui no site como encontram a associação, como encontram você, podem encontrar você, tá bom? Eu já me despeço, muito obrigada pela noite incrível de hoje, iniciamos 2023, nossa série de lives, essa é só a primeira do ano, você imagina o que tem para 2023. Rafaela, já te amo, muito obrigada, gratidão eterna pela sua participação e te conhecerei em Maringá na conferência desse ano. Você ficará na tela para as considerações finais, querida. Obrigada, Valéria, também, obrigada pelo carinho, obrigada pela forma como você fala, você transmite muita tranquilidade, muita leveza, assim, né, num tema que também acaba sendo pesado, mas obrigada mesmo por tudo que você falou. E eu queria agradecer muito, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu, muito obrigada ao convite do Instituto Lyon Reconvexo, e sempre que vocês quiserem eu estou aqui disponível para a gente conversar mais. Eu acho que tem muitos assuntos que são interessantes a gente conversar. A Valéria perguntou se teria alguma coisa que faltou falar, e faltou falar também que a gente tinha comentado sobre a Casa dos Raros. Verdade. E, a Casa dos Raros é um lugar que é um prédio que está sendo finalizado, que vai abrir agora em março em Porto Alegre, que é o primeiro centro de danças raras da América Latina, a Casa dos Raros, onde eles vão apoiar, dar suporte, vão ter profissionais, inclusive a minha genetista, a doutora Carolina Spichinger de Souza, ela está aí no time da Casa dos Raros. E a Casa dos Raros também vai ter uma coisa muito interessante, que é um curso de formação em doenças raras, que eu já indiquei para o Pedro também. Eu até mandei e-mail para eles na semana passada para saber mais sobre o curso, que eu estou super interessada também. Então, acho que é um baita avanço que a gente está tendo no Brasil, né? De poder ter um espaço que vai ser um espaço tão grande, com tantas pessoas, com tantos profissionais tão capacitados, e ter essa formação em doenças raras. Quando que a gente pensou que a gente teria isso, né? Parece um sonho, então... Contribuir para a naturalização das doenças raras, né? Para que elas sejam mais naturais e não vistas como algo à parte, alheio, que ninguém conhece, que ninguém sabe, né? É uma maravilha isso. Graças a Deus que surgiu essa iniciativa em Porto Alegre. Com certeza, Pedro. Não vejo a hora de pisar lá. E agora, no dia 28 de junho de 2023, a gente vai ter o segundo jantar beneficente da associação. Estou falando aqui em primeira mão, a gente nem tinha divulgado ainda. Uau! Aqui no Clube Associação Leopoldina Juvenil, aqui em Porto Alegre, e o Pedro vai estar presente. Se ele não tiver, eu vou vir em Maringá buscar ele. Estou confirmado, não tem erro, estarei presente e vou trazer a experiência de vocês aí para o nosso grupo também, e estou ansioso para estar aí, conhecer tudo isso, a Casa dos Raros, né? O Centro de Doenças Raras do HC de Porto Alegre, muito bacana também, né? Também, a gente também tem o Centro de Doenças Raras do HC. Daí eu tô louca para mostrar para o Pedro, para mostrar a casa, o prédio da Casa dos Raros, o centro de pesquisas do HC. Acho que tem bastante coisa para a gente trocar, vai ser bem importante essa viagem para ele. E eu estendo também o convite para quem quiser vir e estiver assistindo, vai ser muito bem-vindo. Também Fernanda, Valéria, quem aí tudo também, quem quiser vir e fazer parte, vai ser muito especial. A gente vai receber pessoas do mundo todo, do Brasil todo. O Dr. Chicane também vai estar presente. Então, vai ser pessoal da fundação lá nos Estados Unidos. Então, vai ser muito especial. E eu também agradeço, gente, quem quiser nos acompanhar, né? Eu fiquei de falar que tem o Instagram é ABS Wolfram, ABSW, Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram, ABS Wolfram. Wolfram é WOLFRAM.
Valéria, não sei se tu consegue, de repente, colocar ali no chat o arroba do ABS Wolfram. E também consigo sim. E na descrição desse vídeo que nós estamos aqui, tem o nome da associação por completo. Exatamente, tem o site é www.wolframinside, de dentro, em inglês é inside.org, é o nosso site. E também tem o meu Instagram, que eu falo muito sobre isso, que é o coach Rafaela Valtric, também, se quiser deixar aí nos comentários fixado, Valéria, que também todo mundo pode acompanhar. Então, gente, podem nos acompanhar por lá, pelo site, pelo Instagram, que vai ser muito legal receber vocês aí, ter vocês nessa grande família aí, que a gente chama uma grande família. E, de novo, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Valéria, Fernanda. Obrigada Pedro. a você. Quase que eu esqueci o nome, Pedro. Obrigada, boa noite. Terça-feira que vem, às 9h30 da noite, nós estaremos aqui novamente. E, por favor, nas nossas redes sociais, estamos abertos para diálogo, inclusive para indicação de pessoas para serem convidadas para cá. Seu médico, sua médica, as pessoas da associação que te atende, pessoas com deficiência, é realmente a nossa razão de estar aqui, porque nós queremos tratar desse assunto. Mas existem projetos muito bem feitos que podem vir aqui contar como são e nos ensinar e trocar conosco. E conhecimento ser trocado, ele se multiplica, né? Muito obrigada, boa noite. Eu estou fechando a live, até semana que vem. Um abraço, Lyon, para todos e todas. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.